Estamos de volta, estamos aqui com o pastor Juliano Fraga, o pastor Gilberto. Estamos conversando um pouquinho, falamos no primeiro bloco sobre o mundo espiritual. Pastor Gilberto, agora vamos entrar um pouquinho, né? Explorar todo esse conhecimento do pastor Juliano em escatologia. Nem gosta. Nem gosta, né? Explica um pouquinho pro pessoal de casa, quem Vamos não lá. sabe. Eu sigo o pastor Juliano há um tempo e a gente vem discutindo isso aqui na nossa igreja, no Ibafê, aqui na roda de conversa. Então tem muita... O campo de escatologia ele é muito amplo. Vou começar essa conversa aqui, vou deixar o pastor Juliano. Tem a gente aproveitar o tempo mesmo, deixa né? ele. O pastor falou sobre a interferência do mundo espiritual. Exatamente assim, esse tempo que alguém pode pensar, mas Deus é tão bom e não pode destruir o mal e tal. Deus tem um tempo determinado. Existe um texto na palavra de Deus que Deus tem uma medida. Quando chegar naquele topo, naquela medida, não é que Deus não está agindo agora. Deus age. Deus sempre agiu. Deus sempre está na história. Mas a ação de Deus, ela tem um tempo predeterminado por ele. Por exemplo, quando Jesus veio, Paulo diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, ou seja, no tempo de Deus, o Kairos, não no Cronos, no nosso tempo humano, no Kairos. Ok, sabendo disso aí, a gente entra em Apocalipse, né, que já é a área escatológica, já é a área que a gente vê muita atuação de Deus. Então, esse fator, mundo espiritual e a revelação das Escrituras, e aí a gente entra em Daniel e Apocalipse, isso aí mostra muita coisa de todo esse assunto que a gente está falando aqui. Não é mesmo, pastor? Bom, vamos lá. Pegando pontos da fala do pastor Gilberto. Plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, né? Nascido de mulher, sobre a lei, na plenitude dos tempos. Bom, o que entende-se Jesus indo na plenitude dos tempos? Quando nós nos reportamos para o início do tempo dos gentios, e depois Lucas 21:24, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. Quando começa o tempo dos gentios e quando eles terminam? Quando o tempo dos gentios se completam e a plenitude dos tempos. Tempo dos gentios tem início com o cativeiro babilônico. Houve uma batalha de Carquemis, onde Babilônia, os caldeus, eles vencem o Egito de Faraó Neco e a maior potência mundial naquele tempo, que era a Síria. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, na primeira deportação no ano 606 a.C., foram levados ao cativeiro a classe seleta, os nobres, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O Daniel está dentro do palácio babilônico. No ano 597 tem a segunda invasão, aí o Ezequiel é o personagem emblemático que vai estar no cativeiro, às margens do rio Quebar, e depois no ano 586, ali foi os dias angustiosos, porque o templo foi destruído, os utensílios de Salomão foram roubados, os muros foram destruídos, aqueles muros que depois, futuramente, o Neemias vai reconstruir, e acredito que o pior, a glória foi embora. Porém, quando Daniel está dentro do palácio, Nabucodonosor ele tem um sonho. Ali começa o tempo dos gentios. No sonho de Nabucodonosor, ele, diferente de Faraó, ele não conta o sonho. Ele quer que revele o sonho e interprete o sonho. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia, procurando mago, astrólogo, adivinho, para que pudesse interpretar e revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Mas tem um jovem que ele ora 3 vezes ao dia, com as janelas abertas rumo a Jerusalém. Este é Daniel. Não se contaminou com os manjares do rei. As carnes eram carnes oferecidas a ídolos, por isso ele comeu só legumes. Inclusive aqui eu vou desconstruir um mito na igreja. Daniel não fez jejum de legumes, ele apenas deixou de comer carnes, porque as carnes eram oferecidas a ídolos. E o Daniel, 10 dias depois, ele está mais bonito do que todos que estavam no palácio que comiam carne. Aí o Daniel, ele ora e Deus dá a revelação para ele. Inclusive, por que eu disse que ele ficou 10 dias ali sem se alimentar com a comida entregue a ídolos? Porque foi depois desses 10 dias que Deus deu a ele visões e revelações. Olha que importante, quando nós entramos no mundo espiritual, na disciplina espiritual cristã, nós podemos também receber coisas espirituais dos céus. Pois bem, não obstante, o Daniel comparece diante do rei, e ele diz, olha, Deus me deu a revelação. Tu sonhou com uma estátua. A estátua são 4 materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro. Misturada depois com barro nos dedos. 4 reinos: Babilônia,
os medo-persas de Ciro e de Dário, Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e depois a Roma, que virá com Pompeu, e o ferro é a truculência romana. No capítulo 7, Daniel tem uma visão, agora é ele que tem 4 animais, que também significam 4 reinos. Porém, o leão, Babilônia, o urso, os medo-persas, o leopardo com asas, a velocidade com que Alexandre o Grande, Grécia, conquistou o mundo, e aquele 4º animal terrível, com 10 chifres. 10 chifres são os 10 dedos da estátua. Blocos de nações que surgem dentro de um período tribulacional, que é de onde surgirá o anticristo, do antigo Império Romano revivido. Ainda que haja contestações, alguns querem entender que esse anticristo tem que vir do Islã. Ao meu ver, não, mas isso daria umas 2 horas aqui de conversa. Nós não temos tempo e também não é esse o foco. O que ocorre? O Daniel, nessa revelação do sonho de Nabucodonosor, interpretação, ele vê uma pedra. E essa pedra, ela colide exatamente com os dedos da estátua. Quando isso ocorrerá? Quando o tempo dos gentios se completarem. Quando o tempo dos gentios se completam? Quando Jerusalém deixará de ser pisada pelos gentios. Começa com o cativeiro babilônico e termina no final da tribulação com a segunda vinda de Cristo. Ele é a pedra que traz um reino eterno. E este reino, que é atemporal, ele vai intervir no temporal e será um reino eterno de 1000 anos, que nós chamamos de milênio, quando Cristo reinará literalmente na terra. Ou seja, o tempo dos gentios começam com a invasão de Babilônia, mas vai terminar quando todas as nações gentílicas, reinos temporais, passarão. Por exemplo, Babilônia não existe mais. Babilônia hoje é o Iraque. Os persas não existem mais. Hoje é o Irã. A Grécia só sobrevive porque os que te abençoar, eu também abençoarei. O Alexandre o Grande poupou Jerusalém. Aquela Roma não existe mais. Ela caiu no ano 457 ou 467 da era cristã. Pois bem, o que nós temos a dizer é que Jesus veio no tempo dos gentios, dentro desse tempo dos gentios, mas na plenitude dos tempos. E por que plenitude dos tempos? Porque após o cativeiro babilônico, que perdurou 70 anos, nunca mais houve idolatria. Não tem idolatria. Os medo-persas permitiram que a semente do Messias que estava em Babilônia volte para Jerusalém, e tem que nascer em Belém o Messias. Miqueias 5:2. A Grécia de Alexandre o Grande, pasme, Alexandre o Grande implantou a cultura e a língua grega em todos os povos. E isso facilitou para a propagação do evangelho na plenitude dos tempos. E por quê? 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo foram conquistadas pela propagação do evangelho pregado em quê? Em grego, nos confins da terra. Alexandre o Grande permitiu que todos tivessem acesso à língua grega, e quando Paulo vai pregar, ele prega em grego. Roma fez o quê? Pavimentou estradas. E essas estradas pavimentadas, quem adentrou nelas? Os missionários. Jesus veio na plenitude dos tempos. Estava tudo pronto para a chegada dele. É Deus conduzindo a história, não decretando todas as coisas, mas conduzindo toda a história, e Jesus chega na plenitude dos tempos. Bom, Cristo vai intervir nessa história no final, quando o tempo dos gentios se completem. Quando Jesus estava na última semana, ele expulsou os cambistas do templo. Sim. Ele amaldiçoou a figueira, ele conta uma parábola do banquete. Estou falando de Mateus 21, 22, agora 23. O sermão de Jesus foi muito duro. Qual é o tema? Hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. Por fora tem aquele cal bonito, mas por dentro cheira mal e está morto. Essa é a religião judaica. É os fariseus. Ele deu uma série de ais, de juízos. Aí ele coloca o coração dele sobre Jerusalém. Eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos. Vocês não quiseram. A casa de vós ficará deserta, e vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que vocês clamem: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Chegará o dia em que todas as nações, como Zacarias 14, estará em volta de Israel para o destruir, e eles irão clamar. Os céus vai abrir, e agora o atemporal invade o temporal. Quando o céu abrir, vem um cavalo branco. Montado neste cavalo branco tem alguém. As suas vestes são salpicadas de sangue. A pergunta é: por que suas vestes não podem ser aquelas de glória da ilha de Pátimos, que ele apareceu a João? Aquela de gala do Monte da Transfiguração em Marcos 9, Lucas 9, Mateus 17. Por que suas vestes não podem ser aquela de linho de Daniel 7? O salmista, nos Salmos 45:8, diz: muitas são as suas vestes, e os seus perfumes são aloés, mirra e acácia.
Ele tem também uma tingida de sangue. É porque ele quer mostrar para o mundo, quando todo olho verá, quando ele intervir na história, que ele é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Ele vem com o exército dos céus. Quem é esse exército? São os anjos. A Bíblia diz que esse exército está vestido de linho branco e puro, as mesmas vestes da esposa que está nas bodas do Cordeiro. Ele vem com a igreja, e quando ele vem com a igreja, com o sopro da sua boca, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta em um lago de fogo, inaugurando Guiena. Ele também vai permitir que um anjo desça do céu, amarre Satanás por 1000 anos, e ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Ele vai restaurar essa terra, destruir todos os exércitos e assim implantar aqui na terra, no temporal, o seu reino atemporal. Lembra? É chegado o reino dos céus, mas eles rejeitaram. O reino foi protelado e os discípulos perguntaram para Jesus, nos 40 dias após a ressurreição, quando Jesus ficou com os discípulos, quando ele entrava dentro do cenáculo, sem chave, sem abrir porta, sem tocar na maçaneta, entrando pelas paredes dizendo: Pai seja convosco. Este mesmo Cristo, quando os discípulos perguntaram: quando o Senhor vai restaurar todas as coisas? Eles estavam falando desse reino. A perspectiva dos judeus era: cadê o reino? Esse reino virá e vai intervir. Quando? Quando o tempo dos gentios se completem. Quando a pedra vem e cairá todos os reinos, e um reino eterno perdurará para todo sempre. Ele vai mostrar como é que é o reino dele, como seria perfeito. Justo. Com alegria, longevidade de vida, a criança brincará com a víbora. O leão vai apacentar do lado do cordeiro. As pessoas terão conhecimento ampliado e elas irão adorar em Jerusalém, onde estará o seu grande rei. E a igreja, com o corpo glorificado, seremos reis e sacerdotes e estaremos com ele. Claro, também tendo acesso à eternidade. Essa é a promessa.